Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Nesse episódio, vamos mergulhar em um assunto que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo: o câncer. Vamos abordar aspectos cruciais como a prevenção, os fatores de risco, o diagnóstico e os diversos tratamentos disponíveis. O câncer pode parecer um tema assustador, mas é essencial entendermos como ele funciona, quais são as medidas que podemos adotar para nos proteger e como os avanços da medicina estão melhorando as perspectivas de tratamento. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, temos a honra de receber um médico oncologista, um especialista que vai compartilhar seu conhecimento e nos guiar através deste tema complexo. Então, prepare-se para uma conversa informativa e, acima de tudo, esperançosa, que vai nos mostrar que a informação é uma das nossas maiores aliadas no combate a essa doença. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Vida em Foco, luta contra o câncer, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender melhor sobre esse tema. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023 a 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. As informações são da publicação Estimativa 2023, Incidência de Câncer no Brasil, lançada pelo Instituto Nacional de Câncer, INCA. A estimativa é a principal ferramenta de planejamento e gestão na área de oncologia no Brasil, fornecendo informações fundamentais para a definição de políticas públicas. Ao todo, foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes no país, 2 a mais que na publicação anterior, com a inclusão do pâncreas e do fígado. Esses cânceres foram incluídos por serem problema de saúde pública em regiões brasileiras e também com base nas estimativas mundiais. O câncer de fígado aparece entre os 10 mais incidentes na região norte, estando relacionado a infecções hepáticas e doenças hepáticas crônicas. O câncer de pâncreas está entre os 10 mais incidentes na região sul, sendo seus principais fatores de risco a obesidade e o tabagismo. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, 31,3% do total de casos, seguido pelos de mama feminina, 10,5%, próstata, 10,2%, cólon e reto, 6,5%. Pulmão, 4,6% e estômago, 3,1%. Em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Nas regiões de maior índice de desenvolvimento humano IDH, os tumores malignos de cólon e de reto ocupam a segunda ou terceira posição, sendo que, nas de menor IDH, o câncer de estômago é o segundo ou terceiro mais frequente entre a população masculina. Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, depois do de pele não melanoma, com 74 mil casos novos previstos para o ano até 2025. Nas regiões mais desenvolvidas, em seguida vem o câncer coloretal, mas nas de menor IDH, o câncer do colo do útero ocupa essa posição. Nós conversamos com o Dr. Waires Jaime Marques Zeviani, médico oncologista, formado na Universidade Federal da Grande Dourados e com clínica médica e oncologia clínica na Santa Casa de Campo Grande, que vai nos esclarecer importantes pontos entre a prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer nos mais variados estágios. Para começar, o especialista nos explica de uma forma simples o que é ou como se caracteriza o câncer de maneira geral. Realmente, né? O câncer ele traz um estigma,
né? Eu acho que isso vem de toda a história da doença, sempre são casos muito trágicos e toda família que sofre uma perda por causa disso acaba levando isso para sempre, esse sofrimento, né? Então é uma situação bem dramática para todos que viveram, para todos que viram um familiar viver isso, mas que a gente está tendo muito avanço e deve sempre correr atrás para fazer os tratamentos adequados e às vezes salvar muitas pessoas também que estão diagnosticadas com essa doença, com apoio da família e das equipes médicas e tudo mais. Para as pessoas entenderem o que é o câncer, se a gente fosse um pouquinho mais técnico para dizer, seria uma célula que ela passa por uma transformação, ou seja, ela se transforma e acaba, ou seja, ou ela não trabalha da maneira correta, consequentemente afeta o sistema imunológico da pessoa, o organismo da pessoa. Seria mais ou menos por aí para a gente dizer o que é um câncer, por exemplo? O câncer, quando a gente fala câncer, a gente não está falando de uma doença, né? É uma categoria de doenças. Sim. Então, cada tipo de câncer, onde ele surge, ele tem geralmente uma causa. Mas, de um modo geral, são células, ou geralmente uma célula, que sofre uma mutação genética e aí ela se replica de forma completamente desordenada e vai afetar, devido ao seu crescimento, aquele órgão e outros quando ela se espalha. A forma como ela cria essa mutação tem vários fatores associados, né? E geralmente ela utiliza meios de burlar o sistema imune para poder fugir, vamos dizer assim, da defesa do corpo, para poder se espalhar, crescer e causar a doença, os sintomas e todo o mecanismo de patologia que ela desenvolve, né? Então, é uma mutação genética. Essa mutação genética pode ser causada por vários fatores de risco, que é um dos principais focos do nosso tratamento e prevenção. Suspeita-se de câncer com base nos sintomas, nos resultados de um exame físico e, por vezes, nos resultados de exames preventivos de uma pessoa. Ocasionalmente, as radiografias obtidas por outras razões, como a lesão, mostram anormalidades que podem ser câncer. A confirmação de que o câncer está presente requer outros testes, ou seja, testes diagnósticos. Uma vez diagnosticado, o câncer ele será estadiado. O estadiamento é uma forma de descrever a sua progressão, incluindo critérios como o tamanho e a disseminação a tecidos próximos ou mais distantes, em gânglios linfáticos ou outros órgãos. Geralmente, quando o médico suspeita de câncer pela primeira vez, algum tipo de estudo de imagem como radiografia, ultrassonografia ou tomografia computadorizada é realizado. Por exemplo, uma pessoa com tosse crônica e perda de peso deve fazer uma radiografia de tórax. Uma pessoa com dores de cabeça recorrentes e dificuldades de enxergar deve fazer TC ou ressonância magnética. Embora esses testes possam mostrar a presença, a localização e o tamanho de uma massa anômala, eles não conseguem confirmar se o câncer é a causa. O sucesso no tratamento e melhores condições de vida do paciente passa exatamente pelo diagnóstico precoce, pois em estágio inicial, as chances de resultados satisfatórios no tratamento aumentam de forma considerável, conforme nos explica o Dr. Waires. Sem dúvida, o maior aliado do oncologista é o diagnóstico precoce e também para o paciente. É a melhor forma de você ter um tratamento mais tranquilo, a maior chance de um tratamento curativo. Então, o diagnóstico precoce, ele até tem programas pelo governo para ser estimulado, tanto que o câncer de mama é feito programa de rastreio. Esse programa de rastreio é feito com mamografia, ultrassom de mamas, a partir de 40, 50 anos, a depender do risco da paciente, né? Isso é feito na unidade básica de saúde, então toda mulher tem que fazer esse rastreio, e é algo que tem sido feito campanhas para se estimular, né? Buscar realmente investigar. O autoexame é importante. Quando a mulher percebe algo, tem que procurar o atendimento, não pode ter medo de procurar, né? E aí fazer esse diagnóstico precoce através do rastreio e iniciar o tratamento. E aí vem pra gente, a gente faz todo o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico. O câncer de próstata também tem exame para se rastrear.
Não tem efetivamente vamos dizer assim, um programa de rastreio, mas o PSA, o toque retal, é Sim. utilizado na prática hoje em dia, e eu estimulo, eu oriento sempre fazer, se possível, para poder também fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? A gente tem programas de rastreio também para câncer de cólon, com colonoscopia, e aí o acesso é um pouco mais difícil, né? Sim. Que é um exame mais complexo, mas o câncer de mama, que é o mais incidente, Sim. tem. Eu queria falar de dois específicos, mama e próstata, porque afeta diretamente, e, como o senhor bem colocou, é acessível para todo mundo poder fazer esse exame. No câncer de mama também é importante para as mulheres que nos acompanham também, e aí a importância dela ir até esse profissional, que nem todo tumor que ela encontra no seu seio é um câncer, ou às vezes, se for, nem todos, ou a grande maioria, não é maligno, ou seja, ele é perfeitamente possível, inclusive quando diagnosticado de forma precoce, ele ser retirado e efetivamente essa pessoa não precisa nem passar por um tratamento a longo prazo, né? Durante a investigação, quando é feito os exames de mamografia, ultrassom, o método do exame, o resultado, ele traz uma classificação daquele nódulo. Existem características radiológicas ali do tumor que dá uma probabilidade maior ou menor Sim. de ser um tumor maligno, né? Que é uma classificação que a gente chama de BIHADS. Quando a gente tem uma classificação de BIHADS 3, 4 ou 5, o 3 tem que fazer um exame em 6 meses, o 4 ou 5 já tem indicação de biopsiar. Aí, através da biópsia, a gente chega ao diagnóstico de um tumor maligno ou não. Sim. A conduta vai ser tomada conforme o resultado, né? Mas os exames eles já dão uma orientada em relação a isso. Sim. Lá no câncer de próstata, o senhor citou o PSA como um dos exames para poder rastrear, mas é sempre importante dizer que esse PSA ele vai dar algumas indicações de algumas modificações em relação a esse organismo do homem e que levaria ele a avançar um pouco mais nesse estudo, nesse diagnóstico. Porque até então, de acordo com o que nós temos hoje, o toque retal ainda é o mais indicado nesse sentido para perceber exatamente essa alteração da próstata, né? São feitos os dois concomitantes, né? O exame de sangue, o PSA e o toque, pelo profissional treinado para isso. E aí, quando há suspeita, também acaba sendo encaminhado para biópsia. Por isso que é necessário fazer a investigação, porque quem encaminha depois para o urologista avalia o caso do paciente, faz outros exames complementares, se persistir a suspeita, fazer a biópsia. A biópsia de próstata ela é um pouquinho mais invasiva do que a biópsia de mama, Sim. pela localização do órgão. Então, não é para todo paciente que às vezes a gente acaba indicando, vai de caso a caso. Sim. Mas a suspeita sempre deve ser levantada quando tiver alteração nos exames e ser investigado. É possível herdar um DNA anômalo do pai ou da mãe, mas a maioria das mutações genéticas ocorrem ao longo da vida por um erro durante a multiplicação das células ou pela exposição a um agente carcinogênico, como a radiação ou o cigarro. Estima-se que apenas 10% de todos os cânceres ocorram devido a fatores hereditários. A cirurgia oncológica quase sempre se destina a remover o tumor e os tecidos em volta dele, com o objetivo de curar a doença ou, em alguns casos, controlar sintomas que comprometem a qualidade de vida do paciente. Com o avanço da medicina, os procedimentos têm sido cada vez mais conservadores, a fim de se evitar complicações e evitar os impactos psicológicos de uma mutilação. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é necessário combinar mais de uma modalidade. A radioterapia e a quimioterapia são formas de tratamento muito comuns em pacientes com câncer. E diante disso, o Dr. Wires vai explicar as diferenças, semelhanças e em que casos essas duas técnicas podem ser aplicadas. A quimioterapia, quando é indicada, né, a gente sempre orienta os efeitos colaterais. O paciente tem algumas limitações, mas na maioria das vezes ele consegue manter a maior parte das suas atividades diárias, né, atividades sociais, até estimula a atividade física quando o paciente tolera. Então, mantém sim um grau de qualidade de vida e com o término do tratamento, se o objetivo de cura for atingido, aí Sim. Vai ter o resto da vida para aproveitar toda essa... Não fica grandes sequelas, né, do tratamento, é só durante o período da quimio mesmo.
mas com o apoio da equipe médica, apoio dos multiprofissionais, apoio da família, eles superam com certeza. Sim. E isso passa. Doutor, eu queria que o senhor explicasse o que se determina para a escolha, por exemplo, da aplicação da quimioterapia ou da radioterapia, quais são as semelhanças entre elas ou diferenças, ou porque, o que define qual desses tratamentos se faz ou se faz de forma simultânea? O tratamento da radioterapia e da quimioterapia, eles são tratamentos que, na maioria das vezes, se complementam, né? Eles não são excludentes, não é eu vou fazer um ou outro. A quimioterapia, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: a quimioterapia é um medicamento que age sobre as células tumorais, matando as células tumorais, né? Então, quando a gente faz um paciente que está operado, é para tentar eliminar resquícios de células do tumor que possa estar espalhados pelo corpo ou no local onde foi operado, para eliminar completamente a doença. Sim. A radioterapia, por outro lado, é um tratamento local. Onde foi operado, é irradiado, a radiação passando ali pela região do tumor, elimina aquelas células que podem ter ficado ali remanescentes e também complementa com a cirurgia a cura do tumor naquele local. Então são tratamentos para objetivos diferentes. Na maioria das vezes, quando são indicados, às vezes são indicados até juntos, né? Não faz ao mesmo tempo, mas faz em sequência. Para a mama, por exemplo, a paciente opera, faz a químio. Se a cirurgia for uma cirurgia que não tirou a mama toda, que é a maioria dos casos ultimamente, aí vai e faz a radioterapia para complementar. Então, são tratamentos complementares. Sim. Doutor, mas quando a gente fala, por exemplo, da quimioterapia, é difícil não pensar, porque você vai colocar um medicamento que vai trabalhar e vai mexer com essas células, de não baixar essa imunidade, não dar a essa pessoa também essa situação em que ela precisa estar atento. E aí, paralelo a isso, vem o complemento com outras situações exatamente para repor ou para recuperar essa imunidade que acaba sendo perdida dentro desse processo, né? A quimioterapia, ela é uma medicação que a gente chama de citotóxica, ou seja, ela elimina células que estão se replicando, né? O alvo é a célula tumoral, que tem por característica essa replicação rápida, mas acaba afetando outras células do corpo. Por exemplo, o capilar, né, do cabelo, que cai. É uma característica bem típica das quimioterapias, não são todas, mas a maioria. Outra toxicidade importante é em relação às células da imunidade, a medula óssea é afetada, então a imunidade do paciente cai muito realmente. Durante o tratamento a gente pede para ter medidas de cuidado, né, evitar grandes aglomerados, alimentos que possam estar contaminados, tudo mais, para não correr o risco de pegar uma infecção durante essa fase, né? E se eventualmente tiver algum sintoma, procurar um pronto-socorro, porque está suscetível a uma infecção, se pegar uma infecção, até uma infecção um pouco mais grave. Para essa imunidade recuperar, geralmente o que eu mais oriento é uma boa alimentação. Sim. Procurar se alimentar bem, atividade física também ajudaria nisso. São formas de você tentar estimular um pouco mais essa medula para ela voltar a funcionar após o período da ação da quimioterapia. Tem medicações que combatem um pouco esse efeito da quimioterapia, mas não é indicado em todo caso. Tá? Isso vai de paciente para paciente, protocolo para protocolo. Mas a medida não farmacológica, né, não medicamentosa, mais importante é uma boa alimentação, um sono regular, e às vezes até uma atividade física, se for possível, né? Doutor, a gente está, quando fala dessa questão toda, e o senhor falou agora há pouco desse trabalho que se faz junto a esse paciente, de uma equipe multidisciplinar que ela se faz necessária para isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho se dentro desse processo tem também a presença do psicólogo, porque nós estamos falando de algo que afeta sobretudo o lado psicológico da pessoa, a família, do seu entorno. Isso tudo também é fundamental, porque quando o paciente está com a cabeça boa para enfrentar essas adversidades, a sua própria recuperação física também se dá de uma maneira mais eficiente, né? Sim, a gente conta, na maioria das vezes, com o apoio do psicólogo, do nutricionista, que são profissionais que vão fazer essa parte de dar essa orientação psicológica para o paciente, dar força psicológica para o paciente. A família também entra nesse meio, o psicólogo geralmente trabalha esse meio familiar, às vezes resolve até questões sociais do paciente junto, para que isso não agrave o tratamento do paciente. A gente sabe que a gente não é só uma doença, a gente é um contexto, né? Então, tem toda uma questão que o paciente tem que trabalhar para poder superar bem
o tratamento, os sintomas, quem que vai ser o principal apoiador daquele paciente, o principal cuidador, como que ele vai fazer para questão financeira em alguns casos, ele vai ter que ficar afastado do trabalho. Então tudo isso a gente conta com apoio multiprofissional e são fundamentais durante o tratamento do paciente. Quem tem essa possibilidade de fazer um acompanhamento bem de perto é excelente, né? As pessoas submetidas a tratamento de câncer esperam um melhor resultado em uma longa sobrevida, com mais alta qualidade de vida. No entanto, as pessoas têm de compreender os riscos envolvidos com o tratamento. Elas devem conversar com todos os seus médicos sobre os desejos e devem participar das decisões sobre o tratamento. Uma resposta completa, ou remissão, ocorre quando um câncer desaparece durante qualquer período depois do tratamento. Os médicos monitoram regularmente as pessoas que estão sendo ou foram tratadas para câncer. Isso geralmente consiste em exames de imagem, exames laboratoriais ou para monitorar a resposta do câncer ao tratamento e para identificar rapidamente se o câncer voltar. A cura é, obviamente, o melhor dos resultados. Uma cura significa que todas as evidências de câncer desapareceram e não reincidem em um longo período de observação. Com algumas formas de câncer, os médicos consideram as pessoas curadas se elas permanecerem sem a doença por 5 anos no mínimo. Com outras formas, é necessário um período mais longo antes que a pessoa seja considerada curada. Em nossa conversa com o Dr. Waires Marques, perguntamos a ele sobre as perspectivas e esperanças de, num curto prazo de tempo, a ciência possa encontrar uma cura efetiva para esse mal. E o especialista é bastante otimista quanto a isso. Essa é a grande esperança da medicina, né? Realmente, não é uma doença, é uma categoria, então são muitas doenças. A gente já está tendo avanços impressionantes na questão da tecnologia farmacológica, a imunoterapia, terapia com anticorpo, droga conjugado, que é a classe de medicamentos, né, descobertos para o tratamento do câncer. São coisas assim que há 5, 6 anos atrás a gente não imaginava ser possível. Exato. Então nesse curto período de tempo já teve uma evolução muito grande. Eu tenho a esperança de até o fim dessa minha vida breve que eu vou ver isso. Eu vou ver pessoas diagnosticadas com câncer avançado sendo curadas. Talvez para não todos os tipos de câncer, mas uma grande parte. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. A indústria farmacêutica, a tecnologia, o desenvolvimento médico, ele está cada vez mais rápido. A gente teve nos últimos 10 anos um avanço superior ao último século, praticamente, no tratamento do câncer. Então é algo que está cada vez mais rápido. Todo ano a gente é bombardeado com mais e mais novidades. E atualizações, inclusive, para poder colocar isso em prática. A gente tem dentro da oncologia eventos só para divulgar esses resultados desses estudos, que é a ASCO, né, que é o evento americano para divulgar os resultados de estudos sobre essas drogas dentro das doenças. Então, todo ano a gente tem novidades e essas novidades cada vez mais possíveis e acessíveis para toda a população, né? Demora um pouquinho para chegar na prática, mas está dando o caminho, não é? Está no caminho. Uma medicação que hoje é utilizada como quimioterapia, um dia foi isso também. Foi um estudo, foi uma droga que foi testada lá atrás e hoje está sendo usada na prática, né? Então, eu tenho a esperança de que isso vai acontecer, principalmente para esses cânceres mais comuns, que são os mais pesquisados, né? Câncer de mama, próstata, estômago, cólon, eles são tumores que são mais testados. Sim. A gente tem mais casos. Quanto mais comum um câncer, maior a chance de se pesquisar e descobrir uma droga para ele. Algumas pessoas recorrem à medicina alternativa, incluindo certas ervas medicinais para tratar o câncer, em vez do tratamento convencional ou além deste. No entanto, a maioria dos diferentes tipos de medicina alternativa não foi submetida a estudos científicos criteriosos. Portanto, pouco se sabe sobre a eficácia da medicina alternativa no tratamento do câncer. As pessoas também podem usar formas de medicina alternativa para ajudar a controlar os efeitos colaterais de câncer e o tratamento de câncer. Por exemplo, a acupuntura pode ajudar a prevenir as náuseas que às vezes acompanham a quimioterapia.
Yoga e técnicas de redução de estresse podem ajudar as pessoas a controlar a ansiedade de um diagnóstico de câncer. O uso de maconha e outras substâncias relacionadas a canabinoides foi legalizado em alguns estados, principalmente como cuidado paliativo para tratamento da dor, para aliviar as náuseas e melhorar o apetite em pessoas com câncer avançado. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O paciente não é só a doença que ele tem. O olhar do médico precisa ir muito além da doença que ele apresenta. No caso da oncologia, por exemplo, os pacientes precisam de um acolhimento muito mais intenso, que envolve ações para melhorar não apenas a saúde, como também a qualidade de vida. Entende-se por qualidade de vida um conjunto de fatores que inclui saúde física e mental, nível de independência para fazer tarefas cotidianas e características ambientais e sociais. Saber se o paciente está conseguindo fazer as tarefas cotidianas é uma questão simples que para ele significa tudo. O atendimento humanizado não se refere somente a ser bom. Olhar no olho, tocar e ouvir o paciente é o mínimo. Além do suporte familiar, algumas atitudes mínimas do médico durante o atendimento podem auxiliar o paciente de forma importante e, às vezes, apenas respeitar a vontade do paciente. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. E esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. E em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM. Da Grande FM.